Estamos de volta e o uso da internet se intensificou durante a pandemia. Estudo, trabalho e compras são atividades bastante realizadas pela rede mundial. Com isso, muita gente sentiu a necessidade de uma internet mais rápida. A maior demanda gerou oportunidades para o setor tecnológico. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o CEO da UFI, Diego Platini. Muito boa noite, Diego. Seja bem-vindo à TV Otimista. Olha só, recentemente a gente acessou o resultado de uma pesquisa que falava do aumento exponencial na compra de aparelhos celulares, de smartphones, né? Exatamente, smartphones que são os que acompanham essa evolução tecnológica obrigatória, principalmente nesse momento da pandemia. E essa situação de requerer internet mais rápida, toda essa tecnologia necessária que seja mais paramentada do que antes, que a gente já considerava como sendo, como é que a gente atende essa realidade? Como é que está para o mercado e para o consumidor? As possibilidades de baratear custos são reais ainda? O que a gente pode falar sobre esse momento? Perfeito. Primeiramente, boa noite a todos. Um prazer estar aqui conversando com vocês, né? Realmente, eu acho que o advento aí da pandemia, né? Ele trouxe um novo cenário, onde ele acabou acelerando um tema que vinha sendo muito comentado, né? Que é a transformação digital. Então, realmente, com os desafios que surgiram com esse novo cenário, acelerou todo esse processo e fez com que mudanças de hábitos e comportamentos alterassem também, vamos dizer, o perfil de consumo, né? Então, o aumento de hardwares, isso não somente envolvendo software, mas hardware, por exemplo, com a implantação do home office, que foi algo praticamente obrigatório, o consumo de computadores, de celulares, eles movimentaram um pouco da economia nesse sentido, e naturalmente, com o aumento desse consumo, é natural que as empresas consigam ser cada vez mais competitivas, diluindo alguns custos. E a tendência, eu acredito, que cada vez mais é ter uma maior acessibilidade a esse tipo de tecnologia, não somente a hardware, mas também a software. Acho que é uma tendência, diria até mais, não é uma tendência, já está sendo uma realidade esse novo potencial de consumo, né, e de acessibilidade para a população. Agora, não tem como a gente falar nessa mudança por conta desses novos tempos, desse novo normal que vai chegando, vai demandando cada vez mais tecnologia, sem a gente falar da velocidade da internet, das conexões. A gente tem, por exemplo, ainda uma grande dificuldade de a rede de fibra ótica comportar a maior parte do nosso território nacional. A gente, nas capitais, inclusive em bairros mais nobres, algumas operadoras ainda não disponibilizam a fibra ótica, por exemplo, no interior nem se fala. Será que o nosso país está conseguindo acompanhar de fato essa demanda que vem sendo criada por conta desse pós-pandemia, se podemos dizer assim? Eu diria que, de maneira bem objetiva, que não, ainda não. A gente ainda tem um cenário muito heterogêneo no nosso país, né? Então, o acesso à tecnologia, ele ainda não acontece de maneira igualitária, seja geograficamente, seja por uma questão, inclusive, de classe social, né? Então, nós vamos enfrentar, sim, na verdade, nós já enfrentamos um grande gargalo, que é, por exemplo, a questão da internet, né? Então, não adianta nada em termos de processos evolutivos tecnológicos a gente ter grandes hardwares, grandes softwares, né, mas a gente não ter uma infraestrutura que contemple aí o maior potencial. Então, acho que esse é o maior desafio a nível Brasil, principalmente por uma questão de ser um país praticamente continental e potencializa esse comportamento ainda muito desbalanceado, né, um cenário muito vamos dizer, heterogêneo negativamente falando. Então, acho que pode-se falar, sim, que essa aceleração aconteceu nos grandes polos, né, nos grandes polos econômicos, capitais, mas isso não é uma realidade ainda na mesma intensidade para cidades do interior, ou então algumas regiões, como, por exemplo, região norte, a gente ainda tem uma maior dificuldade e está vivenciando um pouco dentro dos nossos projetos. Diego, pegando carona na pergunta do Ravi e na sua explicação, eu pergunto, em paralelo a tudo isso, existe o acesso à informação.
A tecnologia vem avançando, a modernização é notória e todo mundo precisa se atualizar para acompanhar isso. A demanda da pandemia acelerou ainda mais, né, essa necessidade. E a gente sabe que o acesso à informação não é deliberado, né? Não é tão amplo assim. Existem diferentes sistemas operacionais também para o acesso à internet, Linux, Windows, Apple por si também, né? O sistema operacional, iOS. E aí eu pergunto, como é que a gente pode melhorar esse acesso à informação? A gente sabe que as pessoas, a maioria do povo brasileiro não tem um acesso amplo, não tem muito conhecimento sobre isso, piorou a dificuldade de se atualizar, né, de ficar se modernizando a respeito das novas demandas. Como é que a gente pode ajudar, como é que a gente pode diminuir essa dificuldade do acesso à informação no que diz respeito à tecnologia para essa massa brasileira, que é a maior parte da população e que é quem mais está precisando? Perfeito, acho que esse é um ótimo questionamento. E muito presente, inclusive, no dia a dia da nossa organização, né? Nós somos hoje especializados em desenvolver robôs, então os robôs acabam ali automatizando rotinas dentro das organizações, e o nosso grande intuito é o quê? Permitir ali que, através dessa automatização, a gente consiga liberar os profissionais para atividades de maior valor agregado, né? E que a organização também alcance os patamares de crescimento. A grande questão, o grande desafio entre automatizar uma rotina e liberar o funcionário, o colaborador, para uma atividade mais nobre, está realmente um gargalo, que é o acesso ao conhecimento, o acesso à informação, né? Então, hoje, a gente sabe que existe vamos dizer, uma tempestade de informações, mas ainda de maneira muito desorganizada e não direcionada para um desenvolvimento efetivo, né, seja de um funcionário, seja de um estudante. Então, eu vejo que a principal, vamos dizer, ação a ser feita é realmente, primeiro ponto, a gente tem que rever o nosso modelo educacional, nosso modelo de formação, não somente na parte acadêmica, mas na própria educação básica. A gente viu aqui um cenário ainda muito... ficou muito evidente nesse cenário as nossas fragilidades, né? Então, desde o mais básico, como, por exemplo, como é que eu vou implementar um modelo de escola remoto se a classe pobre, a classe mais vulnerável da nossa sociedade, ainda tem dificuldades com a alimentação? Como é que ela vai ter acesso à internet, né? Então, muitos países vêm tratando essa questão, inclusive tratando a internet como vamos dizer, algo de necessidade básica, né? Para que a gente consiga prover, vamos dizer, condições igualitárias para que as pessoas se desenvolvam. Então, eu acredito que essa questão da reforma tecnológica, esse ponto que a gente está passando agora, esse ponto aí de disrupção que a gente vem passando, se não for atrelado a um novo modelo educacional, isso partindo de todos os âmbitos, o âmbito governamental, o âmbito onde as empresas também se preocupem em desenvolver um plano de treinamento, né? A gente vai passar por esse período de transição, vai ser muito doloroso, né? Causando efeitos colaterais que podem prejudicar, e infelizmente, a grande maioria das pessoas que mais precisam. Tomara que a gente consiga acompanhar esse avanço, né, com progresso também para os dois lados. Muito obrigada, Diego, pelas suas informações e até a próxima. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Boa noite.